tava tendo uma discussão com um amigo esses dias, e aí eu pensei numa frase muito interessante, que eu acho que a vida ela fica mais legal quando você fica mais velho. Porque tem toda aquela conversa de que quando você é novo, assim, criança, bebê, adolescente, você tem aquelas primeiras impressões de tudo, aquelas primeiras experiências de tudo. Primeiro dia na escola, primeiro dia do ensino fundamental, primeiro dia do ensino médio, primeira apaixonite, primeira namoradinha, primeiro dia jogando bola, primeiro tudo, primeira viagem, primeira vez na praia, primeira vez jogando videogame, cabelo na minha boca, primeiro tudo. Então assim, e aí tudo por ser muito novo, é tudo uma experiência muito pesada, muito carregada emocionalmente falando. Até racionalmente, né? Você tem que ter uma ordem de raciocínio aos poucos para entender o que está acontecendo. Você só vai entender quando você for mais velho muitas das coisas, o porquê que aconteceu de uma certa forma, o porquê que você reagiu de certa forma. Mas isso é muito glamorizado e com razão, porque é divertido. Olhar para trás, mesmo sem o óculos da nostalgia em cima da gente, mas esse olhar para trás e compreender de fato a situação maior, as outras coisas que você não compreendia, é muito legal. E é legal ver como você superou aquilo ali, como foi uma experiência positiva de diversas maneiras, né? Não vou entrar aqui no quesito das experiências negativas e dos traumas, que eu acho que é um outro tópico, mas eu acho interessante, né? Tem que ser glamorizado mesmo, romantizado, porque é legal, é bonito de se ver, e aí você começa a ver pessoas na mesma fase de vida que você tava, com aquele olhar meio de pai, né? Meio de tipo assim, nossa, essa pessoa, essa criança que não tem nem ideia do quão bom é estar brincando na rua com os amigos, ou do tanto que a escola vai fazer falta, esse tipo de coisa. E é interessante. Mas, eu acho que é mais legal ainda a vida quando você começa a ter outros tipos de primeiras experiências, que não necessariamente são primeiras experiências absolutas. Por exemplo, você nunca mais vai ter uma primeira viagem, nunca mais vai ter uma primeira viagem de avião, etc. Quanto mais a gente nichar, mais difícil fica, mas no espectro geral, realmente essas primeiras experiências elas não vão existir mais. Mas, aí já nichando, porque é necessário fazer isso quando você fica mais velho, e acho que é mais do que natural categorizar bem as coisas, você nunca vai ter feito uma viagem com a sua família, por exemplo. Ou que tudo que você comprou, como você pagou pela viagem, foi fruto do seu trabalho, do seu esforço, de muitos anos de evolução, de procurar, de ir atrás. E eu acho que a carga emocional dessas coisas não é para ser menosprezada. Eu acho que talvez ela seja até mais forte do que a primeira experiência bruta, que é aquela primeira viagem quando você é uma criança, por exemplo, que tudo é maravilhoso, nossa, andar de avião, que coisa. Pegando exemplos generalizados aqui, mas que se encaixam, por exemplo, na minha realidade. Então eu acho que essas experiências, a carga emocional disso é tão grande e é tão relevante, que deixa de ser uma emoção puramente, quimicamente falando, por exemplo, aquela experiência comparado com a primeira experiência, ela não tem aquela carga emocional de descarga de dopamina bruta que você vai ficar maravilhado igual uma criança vendo cores e movimento e coisas, mas tem uma carga intelectual tão grande que agora, pela idade, pela experiência, por tudo que aconteceu, você consegue compreender, que traz uma beleza e um peso muito maior para esse tipo de experiência. Então eu acho que, sob essa ótica, a vida só fica mais legal. E eu pensei nisso porque ano passado eu fui para a Itália com os meus pais, minha família nuclear, meus pais e minhas irmãs, e eu estava conversando com esse amigo meu sobre outras coisas, um outro tópico, sobre como que o Reels e TikTok influenciam na nossa sensibilidade para as coisas na vida real, mas... E aí eu tava falando sobre como pra mim ter ido pra Capela Sistina, né, entrado na Capela Sistina, Capela Sistina não, na Basílica de São Pedro, foi uma experiência muito doida, muito bacana, é quase que etéreo, porque é realmente uma coisa maravilhosa, a iluminação tava maravilhosa, de uma grandiosidade gigantesca, tem toda uma história por trás que aumenta, né, a questão.
Eu tenho um interesse arquitetônico por trás dessa maravilha, que também é uma experiência de cair o queixo, mas que não foi o que eu imaginei que seria, né? Quase aquela êxtase assim, que você entra e quase que transcende a matéria, né? Um pouco por falta de música, por exemplo, que eu acho que é um amplificador bruto das experiências humanas e desses sentimentos, mas porque também aquilo ali, apesar de ser algo que eu sempre quis fazer, não era um desejo muito íntimo meu, do meu âmago. Só que pra minha mãe, por exemplo, deve ter sido muito mais da hora, muito mais legal. Porque era uma viagem internacional que ela estava fazendo pela primeira vez. Não era a primeira vez dela na Basílica, mas é a primeira vez levando os filhos, com o suor do trabalho dela, do dinheiro dela, né? Tá com toda a família, tá uma mosca aqui. Toda a família. Então, assim, e ela tem uma espiritualidade muito forte, então eu acho que deve ter sido uma carga intelectual e emocional tão maior pela história que precede, que provavelmente deve ter se aproximado de uma experiência mais condizente com o que ela estava esperando e muito mais forte, né, no impacto que isso teve na vida dela. Mas é só um exemplo prático para explicar o que eu quis dizer com isso. Eu acho que as experiências, as histórias que a gente constrói ao longo da vida, se a gente não está só atirando para todo lado e fazendo as coisas por fazer, se elas têm um princípio, um meio e um fim, se elas têm uma meta estabelecida, um propósito lá no final para sua vida, eu acho que elas vão se adicionando, acumulando, e aí uma sobrepõe a outra, e aí quando elas culminam nessas experiências maiores, o peso de tudo isso vem e eu acho que deixa a vida mais legal, mais agradável e de certa forma melhor. Então eu acho que sim, a vida ela é mais legal quando você é mais velho do que quando você é criança, adolescente, jovem. Apesar disso parecer meio contraditório, falando assim, à primeira vista, né? Eu acho que isso é um pensamento muito legal de se ter para envelhecer. Mas não desmerece em sentido algum, em momento algum, ou em escala alguma, a vida quando você é jovem também, que é sensacional, né? Aquelas primeiras experiências. E é tão legal, quase tão legal quanto olhar para trás e compreender essas coisas.